Agora a gente vai falar do seu José Maurício de Lima. No mês passado, ele foi atropelado enquanto andava de bicicleta. Sofreu um corte profundo na perna e fraturou a clavícula. Ele foi encaminhado ao HGE e liberado no mesmo dia, só que os ferimentos pioraram. Ele então voltou para o hospital e hoje, gente, está entubado. A família reclama do tratamento dado lá na época do acidente. Veja na reportagem da Mônica Hermírio. O drama do senhor José Maurício de Lima, de 52 anos, começou no dia 13 de novembro, quando ele foi atropelado. Ele andava de bicicleta, foi atropelado por um carro. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre esse detalhe, porque até agora não foram identificados nem o veículo e nem o motorista. Ele foi socorrido e trazido aqui para o hospital, para o HGE. E deu entrada na madrugada, recebeu alta no mesmo dia, por volta das 3, 4 horas da tarde, e foi para casa. Ele sofreu um corte grave na perna e também quebrou, fraturou a clavícula. Mas mesmo assim, mesmo sem fazer os procedimentos necessários, ele foi liberado e foi para casa. A partir do momento que ele chegou em casa, aí sim que os problemas dele começaram, uma sucessão de problemas, e a família está aqui agora para reclamar, para relatar todo o drama do seu José Maurício a partir do momento que ele recebeu alta. A Alexandra é filha dele e ele recebeu alta, mas nunca mais foi o mesmo. Foi o que aconteceu? Os problemas aumentaram em relação à perna e à clavícula dele? Isso, aumentou cada vez mais, né, as dores da perna, da clavícula dele, e a gente ficou sem saber o que fazer. Então, com 2 dias depois que ele chegou, né, a gente ligou para a SAMU veio, olhou a perna dele, disse que aquele mau cheiro era normal, só que os vizinhos não aceitaram. Porque começou a exalar um cheiro forte. Exatamente, e elas falaram que era normal esse cheiro, então os vizinhos não aceitaram, eles mesmos pegaram o carro e trouxeram ele para a UPA do Jaraguá. Aí eles viram que estava infeccionada a perna mesmo e trouxeram ele de volta para o HGE. Lá o HGE viu, né, tudo mais, e enviaram ele para o Paulo Neto. Ele passou 8 dias lá no Paulo Neto. Internado. Exatamente. Aí trouxeram ele de novo para cá, porque viram que era erro do HGE. Ou seja, ele já chegou lá com a perna muito infeccionada e a infecção provavelmente no primeiro lugar que ele foi atendido. Exatamente. No HGE. Foi aqui no HGE. Exato. E a clavícula dele? Fizeram o procedimento normal, imobilizaram? Ele também sofreu com essas dores? Exatamente, estava muito inchado. Ele não podia nem mexer o braço. E ainda tá, né? Aí tudo isso desde o dia 13 de novembro. Vê quanto tempo o seu José Maurício já vem sofrendo, quanto tempo a família já vem lutando para que ele receba um atendimento adequado. Finalmente ficou internado aqui no HGE, mas agora a situação dele, que era uma perna cortada e uma clavícula quebrada, agora ficou muito pior. Como é que está a situação dele? Então, a situação dele está pior, né? A perna dele não está cortada, mas está muito ferimento e está infeccionada, entendeu? Está muito feia a perna dele e está entubado. Não, ele está, infelizmente. Vocês acreditam que se o atendimento correto tivesse sido feito no início, nada disso estaria acontecendo? Não, com certeza, né? Ele estaria, acho, provavelmente em casa, né? Porque 1 mês, só com a clavícula quebrada e a perna um pouco danificada, ele estaria em casa. Mas só que foi se agravando cada vez mais, né? Alexandre, ele chegou a passar por alguma cirurgia? Olha, que eu saiba, não. Eu acho que não, viu? O que é que os médicos falam sobre a limpeza, a desinfecção da perna dele? Olha, eu passei uns dias com ele, eu vi que teve uns que cuidava bem, né? Mas não tinha jeito, eu não via solução na perna dele, entendeu? Tava ficando pior. Aí eu vi aqueles líquidos saindo. A medicação não estava junto. O que é que os médicos dizem? Tem previsão de alta? O que é que os médicos dizem para vocês? Vocês estão tendo acesso às informações, estão tendo acesso à visita? Olha, porque joga para lá, joga para cá, a gente às vezes nem sabe, entendeu? Da explicação, porque um fala uma coisa, outro fala outra e as informações não se batem, aí fica difícil, né, pra gente, familiar. Agora, um outro detalhe que eu citei no início da reportagem é que no dia do acidente, o acidente aconteceu, a família conseguiu esse vídeo que a gente está exibindo para vocês do momento do acidente, mas é um crime porque uma pessoa foi atropelada. Até agora, ninguém conseguiu identificar
o motorista e nem esse carro que atropela o seu José Maurício. O que é que a polícia fala sobre isso? Vocês já questionaram, já foram à polícia para tentar identificar por que ele foi atropelado e todos esses problemas são por causa desse acidente? Exato. Então, a gente foi hoje na COD, né? Que é especialista em exatos. Aí eles falaram que não tem nenhuma filmagem. Aí a gente fica também sem saber o que fazer, né? Não tem outra que possa identificar, porque essa a gente vê exatamente o momento em que o carro atinge a bicicleta do seu José Maurício. Isso, exatamente. Aí eles falaram que não tem filmagem e nada. E a gente fica só na espera, né? Então vai ficar por isso mesmo? Eu tô achando que vai ficar por isso mesmo. Vocês questionaram se ia ficar por isso mesmo, se eles iam fazer alguma coisa? Não, a gente só se for perguntou, né? A gente quer justiça e a gente quer encontrar o que fez isso com ele, humilhante, né? Para ele pagar pelo crime que ele cometeu. Ou seja, nesse caso do seu José Maurício, existem 2 problemas a serem resolvidos, 2 respostas que a gente precisa, que a família precisa urgentemente. Primeiro, quem é a pessoa, quem foi o responsável pelo atropelamento, que não é simplesmente você atropelar uma pessoa e a polícia deixar de qualquer jeito, a polícia tem o dever de investigar. Do bairro do Trapiche, Mônica Hermílio. Nós entramos em contato com o HGE, que informou que, por causa do agravamento do estado do seu José Maurício de Lima, ele foi hoje para a UTI, onde é assistido pela equipe multidisciplinar. Sobre a suposta falha relatada pelos familiares no primeiro atendimento, a supervisão médica informa que a decisão de alta é da equipe médica e que será apurada a responsabilidade de negligência. Entretanto, recomenda aos familiares que registrem a reclamação no setor ouvidoria. Sobre o condutor do carro que atropelou seu José Maurício, entramos em contato com a Polícia Civil, que informou que está investigando o caso. A investigação está em andamento e até agora sem avanço. Primeiro, ninguém sabe quem atropelou o seu Maurício, um trabalhador como tantos outros que usa a bicicleta como seu principal meio de transporte. Estava voltando para sua casa naquela noite quando sofreu esse grave ferimento decorrente de um atropelamento. O motorista foi embora sem olhar para trás e ele está sofrendo uma peleja muito grande desde que deu entrada no HGE no dia do acidente. E veja, de lá ele ainda esteve também na UPA, ele foi em outro hospital, então ele circulou bastante. Tempo suficiente para ele contrair uma infecção gravíssima, como ele está agora, inclusive está entubado. Agora, o hospital dizer que vai apurar agora se foi negligência, pedir para a família se reportar à ouvidoria, eles já fizeram tudo isso. Essa reclamação não foi feita agora. E para vocês do HGE, isso não é novidade. O que eles queriam era que vocês tivessem agido antes. E só denúncia não adianta na ouvidoria. Eles querem que o atendimento seja exemplar. Agora, veja, ele piorou muito. Gente, eu vi as fotos da perna do seu Maurício. É impossível a gente mostrar aqui. Estava em carne viva. Dava para ver o osso dele, da perna dele. Então a gente fica perguntando, não tinha vaga não para ele fazer uma cirurgia? Não tinha vaga naquele dia para ele fazer? Por que não tinha? Por que ele não foi, então, para a UTI naquele momento? O que aconteceu nesse atendimento para que o caso se agravasse tanto? Esse não é o primeiro nem segundo caso, gente, de familiar de paciente reclamando aqui da estrutura também do hospital. Então, eu acredito que vocês precisam rever muita coisa, porque, infelizmente, o estado de saúde dele pode até piorar. Ele já está entubado, ele sofre há quase um mês. Então, é o mínimo que a família pode fazer agora, é reclamar e torcer, né? Torcer, rezar para que ele se recupere por um milagre, porque o caso é complicadíssimo, a família está sofrendo muito e vocês precisam tratar as pessoas com mais respeito, porque eles procuraram vocês antes, procuraram vários setores e não tiveram esse acolhimento que vocês citam aí, tá bom?